Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui nós de novo, né? Hoje nós vamos ter o prazer de bater um papo, né? Com o Dr. Alexandre Dortas, fisiologista, muito conhecido na área do esporte, trabalhou no Bahia, no Vitória, tá? Muito conhecido de todos nós, a sua competência. E no assunto de hoje vai ser, na verdade, a dor crônica, né, na medicina integrativa. E como o Dr. Alexandre Dota tem uma grande, na verdade, experiência nessa área de dor, tá? Em atletas especificamente, nós vamos aqui estar batendo papo com o Dr. Alexandre para, na verdade, acrescentar, né, a todos nós um pouco mais de conhecimento, que é fundamental. Meu nome é José Araújo, como todos sabem, faço cardiologia há 35 anos e medicina integrativa há 15 anos, tá? Vamos agora esperar o Dr. Alexandre Dortas mandar a solicitação, tá? Pra gente entrar. Então ele vai mandar para eu aceitar ele aqui. Então, enquanto isso, então, o Dr. Alexandre Dortas, como todo mundo sabe, ele como fisiologista tem uma experiência vasta, grande na área de dor, na área de exercício físico, na área de condicionamento físico, tá? Ligada ao atleta, e nós vamos falar hoje mais ligada à dor crônica. Então não é muito o dia a dia dele, mas a experiência dele, na verdade, com a dor crônica, com o atleta, vai nos ajudar muito, né? A, na verdade, explicar como é que a gente pode equilibrar, né? Usar a medicina integrativa nos atletas que estão com dor crônica, ou, na verdade, nas pessoas que estão com doença crônica, né, como doenças oncológicas crônicas. Quer dizer, o objetivo principal hoje é o quê? Na verdade, tentar equilibrar, usar a medicina, ver solicitação, deixa eu ver aqui, tá chamando. Pronto, nós estamos juntos, rapaz, de novo. Com certeza, mais uma vez. Quanto tempo juntos já, Alexandre? De amizade, acho que desde 2006, quando a gente se conheceu no Vitória, por conta de Vitinho, e depois começamos a trabalhar junto a partir de 2007, 2008, e graças a Deus nunca nos separamos, né? Ave Maria, 2006, o menino está com 31, hein? Ele tinha 14. Mais 16. Nós estamos juntos. Hoje nós estamos juntos. E aí, como todos mundo sabem, o Dr. Alexandre Dossi, fisiologista, conhecidíssimo. E para a gente tentar hoje bater um papo nessa questão de dor crônica, né? Na doença, quer dizer, na dor crônica nos atletas ou no paciente oncológico, que nós vamos ver, na verdade, que a fisiopatologia é muito semelhante. Vamos explorar isso de doutor Alexandre hoje, né? Vamos tirar tudo que ele tem de conhecimento, esses 35 anos. Quanto tempo você tem de esporte aí? Do Bahia e Vitória? Alexandre? Acho que caiu um pouco a ligação. Caiu a internet, diminuiu. Tá. Estamos aqui tentando. Aqui, ó. Pronto, Araújo, mas se eu vi a sua pergunta, primeiro agradecer a você pela amizade, que é uma das coisas que eu mais prezo em minha vida. Eu sou muito grato a você por muitas coisas. Tô desde 91, a minha formação acadêmica, eu concluí em 91. Estou com 20 anos de vida acadêmica, dando aula em faculdade. E, óbvio, que por uma questão natural e oportunidade, eu acabei me enverando para a área esportiva e me tornando uma referência nessa área. Mas o que sempre me apaixonou, e hoje, a forma com que eu procuro me reinventar na minha profissão, é justamente estar mais próximo desse público, que não é pouco, né? E que precisa muito
da interferência da medicina integrativa, dos profissionais ao entorno, para melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Nós, há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, iniciamos um programa de pesquisa dentro de academias. E dentro dessas academias, nós montamos um modelo de avaliação onde existia um questionário espontâneo de bem-estar. Ele perguntava a energia diária, uma autoavaliação sobre o nível de estresse, uma autoavaliação sobre a qualidade do sono, sobre a sua aparência, como se vê de forma aparência, quanto à sua alimentação. E uma das perguntas falava sobre a questão da dor. E para mim não foi uma surpresa, mas a forma com que esses números se construíram mostraram o quanto a dor atrapalha a vida das pessoas. Então, basicamente, um paciente que tinha um grau de dor elevado, ele não tinha um bom humor, ele não tinha uma boa qualidade do sono, obviamente, isso já desencadeia na queda de energia, no alto nível de estresse, na ansiedade. Ou seja, a dor realmente ela tem sido um grande desafio para aqueles que trabalham na área de promoção de saúde. E você fala isso, você fez a nível de atleta, ou de estudante, ou atleta profissional? Não, fizemos isso aproximadamente, para você ter ideia, foi uma pesquisa que durou por 3 anos, e pegamos um público aproximadamente entre 10 a 15 mil pessoas que frequentam academias. Era uma rede de academias, que a gente tinha um fluxo de avaliação mensal de 1.000 pessoas por mês que adentrava. O objetivo desse programa era justamente entender por que as pessoas procuram a atividade física e que tipo de perfil é aquela que não sustenta, que acaba com 2, 3 meses, acaba abandonando as academias. E era um desafio para as redes entender por que eles não retiam esse aluno. E nesse modelo de avaliação, ele construiu um score, e esse score ele traduzia muito. As pessoas com baixo score eram pessoas que não tinham consumo de praticar atividade física, geralmente pessoas que no início da prática da atividade tinham como principal desafio a dor, e a partir daí elas desistiam, muitas vezes com menos de 3 meses. Então, foi uma pesquisa que buscou entender melhor esse público e mostrou o quanto a dor ela diminui a capacidade de execução, satisfação. Lógico que se a gente for para o ambiente do atleta de alto rendimento, a gente precisa dizer o seguinte: a dor faz parte do uniforme do atleta. Não tem como um atleta não sentir dor. É uma dor a depender do esporte dele, é uma dor em ombro, é uma dor no joelho, é uma dor no quadril, é uma dor aguda, é uma dor crônica. E óbvio que eles precisam superar, e aí a importância de buscar ferramentas para minimizar, buscar ferramentas para diminuir essa sensibilidade e permitir que ele se mantenha. Quando ele não treina, o prejuízo é muito grande. Você lembra mais ou menos nessa pesquisa sua prevalência da dor, dessa dor da crônica? Você lembra da incidência disso? O número? Basicamente, nos iniciantes, lógico, essa dor tinha diversas origens. Essas dores, às vezes, eram um motivo com que as pessoas procuravam a prática do exercício. Eram dores que surgiam pelo excesso de atividade física, aquele indivíduo que a gente chama, o indivíduo que está à beira como é que a gente chama o termo? Perdão, pessoa como está aficionada pela prática de exercício, a vigorexia, pronto, é a palavra. Pessoas começam a praticar, se envolvem tanto com o exercício físico, que acabam não obedecendo mais seus limites, ultrapassam seus limites, e, lógico, o excesso associado a uma série de disfunções acabam trazendo um quadro ortopédico de dor crônica. E eu acho que juntos já tivemos muitas experiências. Eu me lembro de um paciente que nós tivemos em comum, e a pessoa sentia muita dor na prática da atividade física, mas ela não concebia
ela parar de treinar. Ela tinha que treinar com dor, porque aquilo era o prazer da vida dela. Então, são situações que a gente depara que realmente, às vezes, mesmo entendendo a importância que a atividade física tem na vida das pessoas, é importante entender que tem um parêntese aí e que esses quadros dolorosos pode trazer sequelas irreversíveis futuramente para essa. Como é que você vê a medicina integrativa nos atletas com dor crônica ou nos pacientes não atletas? Como é a sua experiência? Na verdade, você não tinha somente atleta de alto nível, você tinha pessoas como eu, você, que estavam lá fazendo exercício. Nessa época que você fez a pesquisa, a medicina integrativa estava só começando no mundo, né? E eu venho praticando há 15 anos. Como é que você vê como seria útil o uso da medicina integrativa, quais são as ferramentas que você acha que seriam úteis e que você já conhece hoje na medicina integrativa que poderia ajudar essas pessoas? Hoje eu acho que trabalhar dentro da medicina integrativa foi um grande sonho para mim. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com determinadas situações e você, obviamente, dentro de cada um, dentro da sua especialidade, você não tem solução para tudo. Então, às vezes, você precisa encaminhar para pessoas, para colegas, para outros profissionais da área. E essa interlocução ficou sempre muito poluída. Porque cada um tem uma ferramenta, cada um tem uma metodologia. Então, eu vivi de uma atividade, como eu trabalho dentro de clube de futebol, eu já estou inteirado a esse trabalho em 4, 5 mãos, trabalhando de uma forma multiprofissional. Mas mesmo você estando num ambiente desse, é muito difícil a integração por questões de conceito. Então, a medicina integrativa, ela traz por si só a visão de que o indivíduo ele tem que ser tratado como um todo. O indivíduo é um ser sistêmico. E a gente sabe o quanto é importante as questões nutricionais, quanto é importante as questões de hidratação, quanto é importante, principalmente, as questões associadas ao bem-estar do indivíduo. Então, o que eu mais percebo de positivo na medicina integrativa é justamente essa capacidade de não tratar a doença como um fato principal, mas envolver toda a circunstância do entorno da vida desse indivíduo. Às vezes o indivíduo tem uma dor de cabeça, ele investiga, e se trata apenas de hábito alimentar, se trata apenas de questões nutricionais. O indivíduo apresenta quadros alérgicos, e, de repente, é só uma desbiose intestinal, é só uma questão de intoxicação alimentar. E você foi uma das primeiras pessoas que eu vi tratar desse assunto. E talvez, eu não sei, na nossa relação, se isso não trouxe a influência, que quando nós nos conhecemos, você é um médico da linha tradicional e acostumado a tratar pessoas que lhe procuravam por doença. De repente, dentro do seu consultório, eu comecei a trazer pessoas praticantes de atividade física. Então, pessoas que não tinham queixa de saúde, pelo contrário, elas iam para prevenir. E aí, lógico, dentro das nossas conversas, dentro da nossa maturação de conhecimento, a gente viu o quanto é importante. Aí eu vi você migrar para um universo extremamente amplo, extremamente eclético, mas com muita responsabilidade, porque às vezes as pessoas falam em nutrologia, e lógico, e a gente respeita todos os profissionais que estão no mercado, mas eu logo vi uma diferença em você, porque pela sua formação, você sempre utilizou seu conhecimento buscando o anti-envelhecimento, buscando o envelhecimento com qualidade de vida, buscando uma saúde de forma plena e não vendo apenas a doença. Então, esse é o conceito que me anseia e que me sempre motivou dentro da minha área específica, que é da fisiologia, e sou profissional de educação física, e as pessoas, às vezes, estão ainda se acostumando em ver o profissional de educação física inserido nesse processo da saúde. A ideia é que ele trata de atleta, a ideia é que ele trata de academia, a ideia é que ele trabalha no ambiente escolar, e hoje o profissional de educação física ele está completamente inserido nesse processo, e a atividade física, e eu sei que você é um grande praticante, talvez a sua base de busca pela saúde está na alimentação, na hidratação, no sono e na prática de exercício. Então, o profissional de educação física ele passou a ter uma grande notoriedade nisso.
E na minha sala de aula, apesar de ter uma característica de trabalhar muito com atletas, e com certeza alguns dos meus alunos vão estar vendo essa live, se não agora ou depois, eles são testemunhas de quanto eu abro a cabeça deles para estarem introduzidos na atividade física como uma promoção de saúde e qualidade de vida. Então, para mim, é o sonho. A medicina integrativa hoje é o sonho, meu sonho profissional se realizando. E eu, logicamente, apesar de a gente estar avançando na idade, a gente não fica para trás porque a gente está envolvido e cada dia se reinventando. E você me ajudando muito nisso. Então, vamos lá falar alguns pontos importantes que você falou. Quer dizer, veja como você citou a fisiopatologia da dor crônica de uma maneira simples. Quer dizer, existe a questão inflamatória persistente, que nós sabemos que já a liberação daquelas substâncias prostaglandinas e citocinas que são inflamatórias crônicas, que, como você mesmo falou, nos atletas de elite, normalmente eles se mantêm constante, contínuo, porque eles traumatizam e inflamam os tecidos do corpo pela intensidade do exercício. Mas eu vejo um pouco de dificuldade, e é formidável você colocou a questão de professor de educação física e medicina integrativa, porque é o seguinte, o nome diz a medicina integrativa, quer dizer, eu preciso de um fisioterapeuta, você tem o médico, você tem o nutricionista, você tem o biólogo, você tem vários profissionais que vão, ao mesmo tempo, lhe trazer o que você quer, que é o resultado. Porque eu não posso querer sozinho, na verdade, entender a fisiologia, de fisiologia como você. Eu não posso querer entender de nutrição como nutricionista. Nós vamos ter uma visão geral. Por isso que o fisioterapeuta, como o educador físico, como o fisiologista, ele faz parte da medicina integrativa. Agora, como é que você vê? Eu vejo um pouco de dificuldade, mesmo na área sua, agora você está mais na área acadêmica, dessa inovação, por exemplo. Nós temos algumas áreas como que você vê alguns times como Corinthians e o Flamengo que tem a câmara hiperbárica. Por que ainda nós temos dificuldade dessa aceitação que a câmara hiperbárica vai trazer essa melhora tão grande na regeneração, na melhora do condicionamento físico? Será que é necessário sempre, nesses casos, você ter uma propaganda, como foi o caso há pouco tempo de Hulk ou de Cristiano Ronaldo, para as pessoas entenderem que o uso da câmara hiperbárica é fundamental? Quer dizer, será que é importante, como ver a oxigenoterapia, já no outro caso de Von Ardenne, que a gente vê o Cristiano Ronaldo fazer, publicar? Como você está no meio acadêmico, por que essa dificuldade tão grande de inovação, de renovação das técnicas nos pacientes para que a dor crônica seja equilibrada? Bom, antes de responder, eu estou vendo aqui alguns alunos meus entrando, a Carol, e uma figura ilustre que é o treinador da Juazeirense, o Rodrigo Chagas, a quem eu parabenizo ontem pelo resultado, apesar de ficar um pouco triste por ter sido contra o Vitória, mas entendo que é o trabalho dele e foi muito importante essa vitória para ele, para o Matheus, para o André Beijoquinha, para todo o elenco lá, então de parabéns. Aquele abraço para você, meu amigo. Bom, lógico que eu vi no futebol, há alguns anos atrás, a câmara hiperbárica surgir como uma solução para a antecipação da cicatrização de algumas lesões musculares, logicamente, fechadas. É lógico que a gente entende que a câmara hiperbárica ela tem o seu momento de maior utilização para tratar de feridas de pacientes diabéticos, feridas com dificuldade de cicatrização, por ela ter uma exposição externa. Então, eu participei do momento do futebol que se discutiu muito sobre a câmara hiperbárica. Então, por que eu acho que ainda existe um pouco de resistência? E que vai sendo quebrado ao longo do tempo, apenas porque figuras ilustres que estão dentro de uma medicina integrativa, são cuidados por vários profissionais, são atletas de alto rendimento com respostas e com mídia, são midiáticos, eles estão sempre na mídia, o caso do Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar, o Hulk, que possuem as suas câmaras hiperbáricas individualizadas. É só entender que a finalidade agora não é cicatrização de lesão, é você ofertar ao seu organismo um maior volume de oxigênio. E a gente sabe o quanto o oxigênio é importante para o nosso corpo. Em fisiologia, a gente sabe. O oxigênio ele é quem produz a energia. Quanto a maior capacidade oxidativa você tem, maior a sua capacidade regenerativa.
Então, eu acho que o que a gente vive hoje, na verdade, e lógico, você como médico sabe disso, a medicina ela é muito cética. Para que as verdades aconteçam, precisa-se de muito tempo, a gente precisa ter as evidências científicas. Então, a gente vê muito mais artigos surgindo agora falando sobre a cama hiperbárica, e eu tenho certeza que vai ser uma tendência, até porque existe uma influência muito grande. Futebol brasileiro, eu sei que você adora futebol. Como a gente vive hoje influências externas apenas pela falta de resultado que a gente tem e, teoricamente, pela melhoria dos resultados lá fora. Então, ganhou, principalmente no futebol, quando se ganha, quando se tem sucesso, tudo é válido. Aquilo passa a ser uma regra. E quando você perde, você desconstrói até muita coisa importante que está sendo formada. Então, ainda estamos vivendo ainda numa questão muito, vamos dizer assim, muito dependente dos resultados. Mas quando você vê um Hulk, quando você vê um Cristiano Ronaldo, quando você vê um Neymar, e aí mostrando, inclusive, tratamento, fazendo dentro dos voos, fazendo... e você bem sabe, você já me explicou isso, a relação da altitude, o quanto é importante quando você está a nível do mar, para que você tenha realmente uma pressão maior e aquilo faça um maior efeito. A gente entende que isso vai virar uma realidade. Eu, uma vez, conversando com um profissional muito renomado e muito amigo meu, e perguntei o que você acha da câmera hiperbárica. Ele me disse, olha, eu acho legal, mas existem outros equipamentos que vão lhe trazer mais resultado agora por investimentos menores. Então, na verdade, ainda é uma quebra de paradigmas. As pessoas vão precisar vivenciar. Mas a gente que já vive nesse mundo, a gente sabe o quanto é importante, o quanto traz de resultado. Você vive do futebol. Lembra que eu tenho 57 anos e eu me lembro que há 30, 35 anos atrás se falava uma coisa. Vai se jogar na altitude, tem que chegar 3 semanas antes, tem que chegar em cima da hora, tem que se mascar a coca, mas aí dá doping. Por que não se usa no futebol uma tecnologia que se chama oxigenoterapia de baixo custo, que seria o Von Ardenne, que seria esse uso do oxigênio ao longo da atividade física, certo? Que no caso específico que você está na altitude, seria você, à beira do campo, você dá o suporte de oxigênio para o atleta que está lá e não usar de suplementações, mesmo que seja fitoterápicos, como a coca, ou chegar antes. Por que que a seleção brasileira, esse ano vai ter a Copa América de novo, ano que vem, não sei, vai ter a mesma resenha quando for jogar na altitude? Por que que existe essa coisa de, tudo bem, câmara hiperbárica tem um custo alto? Eu não posso acreditar que R$400 mil, que é uma câmara hiperbárica, seja de um custo alto para um time de futebol, os salários que pagam, né? Mas o Von Ardenne, então, é um balão de oxigênio, é a oxigenoterapia. Por que que você vê o futebol americano ao lado do campo, ter o atacante usando no intervalo? Quando você vê no tênis, antes que eles entram na quadra, eles ficam na bicicleta usando o Von Ardenne. Por que que o futebol ainda não utiliza essa tecnologia quando vai para as altitudes e o tempo passa e não evolui? Na verdade, até ele começar a responder, é o seguinte: primeiro que eu acho que a Conmebol já deveria ter proibido esses jogos na altitude. Eles são extremamente insalutares para o atleta. É uma exposição talvez desnecessária. Mas a gente sabe que é uma realidade e é uma arma que os clubes, que possuem, os times, muitas vezes o Equador, quando joga em Quito, ou quando os times da Bolívia que jogam em La Paz, eles sabem que eles vão acabar ganhando algum tipo de vantagem sobre isso. E eu acho que eles não usam, Araújo, porque é questão cultural. É como eu falei, eu acho que é uma tendência. Eles vão começar a entender, eles vão começar a experimentar e vão começar a ver o quanto é importante a oxigenoterapia, ou através do ozônio, ou através da cama hiperbárica, ou através do Von Ardenne. Uma vez, que uns 2 anos atrás, eu lhe perguntei, Araújo, o que é que você acha de eu usar o Von Ardenne aqui na recuperação dos meus atletas? Você lembra disso? Há um tempo atrás. Lembro. E assim, não, vai ser excelente e tal, mas tivemos alguns obstáculos naquele momento que não nos permitiu, até talvez, como você coloca assim, financeiramente, tem clubes que têm capacidade de investir 400 mil. Flamengo, como você colocou, um time rico.
A outros clubes têm outras prioridades. Então, tem coisas mais básicas que são de imediata utilização. Então, vai ficar para o outro momento e quando se perceber o quanto influencia no resultado, quanto pode melhorar o condicionamento, principalmente a questão regenerativa. O atleta ele tem 3 fases na preparação dele. O treino, a parte nutricional e a parte de recuperação. Hoje, a gente já traz muitas ferramentas recuperativas, como botas de compressão, que ajudam o processo circulatório, que não deixam de contribuir com a vascularização, com a reoxigenação tecidual. Então, de alguma forma, a gente tem trazido para dentro do futebol algumas ferramentas que valorizam esse processo, mas é uma tendência, eu tenho certeza, e eu a cada dia que conheço e a cada dia que me envolvo com essas terapias, mais eu me convenço que elas vão ser de fundamental importância. Me explique, por exemplo, que eu quero saber o seguinte: o tênis, ele utiliza a alimentação ao longo da partida. Então, o tênis é um exercício, normalmente, que tem um gasto muito maior, uma necessidade calórica maior, até um gasto energético muito maior, se nós compararmos com uma partida de futebol. Tá? Demora 3, 4, 8 horas uma partida de tênis. E o tênis, ele utiliza a nutrição ao longo do jogo. Quer dizer, a cada 2 games, você nota que o jogador para, ele bebe o líquidozinho vermelho, bebe a água, volta para o jogo. Porque o futebol continua utilizando pouca alimentação, muita água, e no final do jogo se dá um Gatorade, já que a gente sabe que a gordura é o melhor alimento, que dá mais energia. Por que não usar ao longo da partida um alimento que você... Não precisa nem ser suplementação, mas alimentação para prevenir as lesões, para prevenir as dores. Porque aí a gente acaba tendo dores crônicas. Se você nutre ele durante o jogo, você tem um desempenho melhor. Porque também no tênis eu consigo enxergar isso com mais facilidade que no futebol. Eu acho que o tênis e o futebol, eles são esportes com características físicas diferentes e dinâmicas diferentes. O tênis, você tem os games, eles têm as paradas já programadas, que é justamente nesse momento que os atletas têm a oportunidade de fazer ingestão, você vê fazendo uso de bebidas esportivas, você muitas vezes vê o consumo de alimento, como a banana, é muito comum no alto nível do tênis. E o futebol, ele tem uma parada de um tempo para outro, onde também acontecem essas dinâmicas. Então, muito se usa a maltodextrina, muito se usa a malto em forma de gel. Existem estratégias nutricionais antes, também durante as atividades, dependendo do nível de calor. Você oferece, inclusive agora, em uma das equipes que a gente tem prestado serviço, a gente já observou que tem atletas que chegam a perder de 3 a 3,5 kg numa partida, representando aproximadamente 3 a 4% do peso corporal. Então, esses atletas, geralmente, eles têm uma perda de rendimento no final, aumentam os seus riscos de lesão e sempre saem com sensação de câimbra. Então, no mapeamento fisiológico, nas métricas da performance treino, nós já temos estratégia para esses atletas que o massagista, que tem acesso de imediato, ou o fisioterapeuta, a depender da organização que o time tenha. Hoje, o fisioterapeuta ele substitui aquele massagista, ele está perto do médico. Eles levam dentro daquela sacolinha os saquinhos com as bebidas esportivas, com água, muitas vezes na bebida esportiva também a maltodextrina, para justamente fazer nas paradas, no momento que vai atender um jogador. Então, você consegue fazer isso. O futebol não tem que separar o ritmo do jogo para alimentar o atleta, como acontece no tênis. O treino é programado, se eu não me engano, a cada 3 ou 4 games, tem uma mudança de lado, a cada 2. Então, tem um momento que o atleta vai lá e senta um pouco, e aí ele tem a condição de fazer o uso da alimentação dele. Mas, nos clubes mais organizados, todos os atletas, eles são. A seleção brasileira na Copa de 2014, a Gatorade, inclusive, ela fez um estudo do suor do atleta na percepção do que ele tinha mais perdas de minerais, em volume e em quantidade. E ele passou a usar um squeezer que, inclusive, media a quantidade de líquido bebido. Tinha um chipzinho que mandava informação para o computador e o fisiologista ele tinha noção de quanto o atleta bebeu durante o treino, bebeu água, bebeu
substâncias, bebidas esportivas durante o jogo. Então, havia uma programação. Você vai ter que tomar, no mínimo, tantos líquidos de água ou tantos mililitros de suplementação. Por incrível que pareça, e o futebol tem isso, e se você lembrar que você sou muito antenado no futebol, isso ficou muito marcado na Copa de 2014. Essa propaganda mostrando que o Coisa se encostava no equipamento, ele fluía e fazia mistura. Aí o que acontece na Copa de 2014? O Brasil é eliminado com 7-1. E aí, o que aconteceu com aquele processo da Gatorade? Parece que foi extinto. Porque não trouxe o sucesso, não acompanhou o sucesso. Se por um acaso a seleção é campeã, como por exemplo a Alemanha foi naquela época, muitas ferramentas que a Alemanha usava naquele momento, como avaliações funcionais do movimento, aquilo virou moda. Tudo que a Alemanha fazia virou moda. Tudo que o São Paulo fez na década de 90 virou moda na fisiologia. E tudo que o Flamengo e o Palmeiras fizerem hoje vira moda, porque eles são sinônimos de resultados. Então, futebol, mas então, infelizmente, Pois não. Então, eu estou vendo que Thales, deve ser seu aluno, ele colocou aqui exatamente isso, está muito participativo. Obrigado, Thales, está participando com a gente. Mas, Thales, o que eu quis dizer, Thales, é o seguinte, nós se acompanharmos atletas de endurance, quer dizer, atletas de Ironman, se você pega atletas que têm um desempenho maior e não inflamatório, o que eu quero dizer para você, Thales, é o seguinte, que esses atletas na nutrição, a gente usa mais a dieta cetogênica. Então, ao invés de a gente usar o Gatorade, o açúcar, que a gente sabe que pode dar inflamação intestinal, que a gente chama de leaky gut, quer dizer, você tem feridas no intestino, e isso pode propiciar a inflamação. Nós usamos mais a gordura vegetal na reposição. E esses líquidos que eu tive a oportunidade de acompanhar os atletas do tênis, na verdade, eles têm exatamente uma composição mais com gordura. Como você sabe, do suco vermelho, eu sempre oriento, que eu uso muito açaí. Então, na verdade, só para dizer a Thales, a questão é, usa-se no futebol algo muito primário ainda, que é o açúcar. Quer dizer, uma coisa ainda primária, que a gente sabe que a gordura é aquele que vai trazer mais energia e vai ser anti-inflamatório. E é um ambiente que gera muito dinheiro. Isso quer dizer, muito mais até que o outro do tênis. Mas mudando de assunto agora, já que você tocou no assunto do médico, por que que quando você cai no campo, vai o ortopedista e, na verdade, a gente sabe que o que você precisa mais ali é um fisioterapeuta, uma pessoa que vai fazer também, além do estímulo, vamos assim, calórico que você coloca de frio, quando você bota aquele gelzinho, que a gente sabe que é o eliminador do compartimento, né? Você dá outro tipo de estímulo e isso vai enganar a dor, que aí você joga aquele gel gelado, que a gente fala tudo. Mas você acha que você, na sua opinião, que na medicina integrativa, que a gente vê muito já nos outros esportes, que você entra um microfisioterapeuta durante não poderia entrar um microfisioterapeuta para que a gente faça uma reabilitação, vamos dizer assim, um desalinhamento que ele apresentou na hora, se você conseguir alinhar de novo esse atleta, por que que ainda entra o doutor ortopedista ou o médico que entra lá para botar o gelinho com a água? Por que que a gente não entra com o fisioterapeuta, o microfisioterapeuta, já que a gente sabe que a medicina integrativa hoje oferece terapia neural, mobilizações que podem dar resultados imediatos. Quer dizer, se a gente estimula o sistema vagal, você sabe que ele dá um resultado muito rápido na dor. Então, a terapia neural, a osteopatia. Por que a gente não utiliza isso como a gente usa no tênis, por exemplo? Eu estou usando tênis como pode ser outro esporte. Mas o que eu falo de tênis é porque você também no tênis tem os que ganharam dinheiro, mas aqueles também que não são tão assim, ganham tanto dinheiro assim. E você tem uma tecnologia mais avançada. É só política? Como é que você vê isso? Araújo, hoje 90% dos clubes de futebol, eles levam o fisioterapeuta e o médico para o campo. Por dois motivos. Primeiro, o médico ele tem que estar presente por uma questão até legal. Existe uma lei que o clube, para estar em campo, tem que ter um médico no banco. Tá? E aí não é só para atender as questões agudas, tem outras causas. Um traumatismo craniano, um TCE, uma parada cardíaca. Você precisa ter um médico ali para fazer a condução do processo. Mas hoje, o médico mais acompanha o fisioterapeuta. Tá? Ele chega lá
ele faz o diagnóstico, o que houve, e é o fisioterapeuta quem toma as ações. Então, isso já é uma realidade no futebol. E ainda com outro detalhe, caso aconteça um incidente em campo e o médico do clube tenha que acompanhar aquele jogador, e isso acontece muito, de acompanhar até uma ambulância ou até conduzir o atleta até um hospital, quem vai substituir o profissional, o médico naquele momento ali, é o fisioterapeuta, que é o profissional na área ortopédica, lógico, fisioterapeuta do esporte, especialista em ortopedia, especialista também em osteopatia, é esse profissional que vai assumir ali. Então, hoje já acontece dessa forma. É o fisioterapeuta quem acompanha. Alguns clubes ainda mantinham tradicionalmente, por exemplo, o Bahia. O Bahia, até o campeonato passado, quem entrava no campo era o massagista. E com a chegada, se eu não me engano, não sei se é recente, posso até estar sendo injusto falar uma coisa, mas eu estou vendo agora o fisioterapeuta no campo no Bahia. No Esporte Clube Vitória, tem anos que o fisioterapeuta vai para o campo e não o massagista. O massagista ajuda a ter a sua contribuição no vestiário, no pós-jogo, mas hoje a equipe que está, a equipe de saúde que entra nas partidas é o médico, de preferência ortopedista, porque as principais necessidades podem ser ortopédicas, mas um fisioterapeuta o acompanha e é quem faz as intervenções. Vamos usar outra ferramenta da medicina integrativa, como você já citou. Nós trabalhamos juntos, curto espaço de tempo do time. E eu tive experiência com você de que os atletas mais velhos e que tinham, na verdade, jogado no exterior, mesmo sem grande sucesso, eles já tinham ouvido falar na ozonioterapia. E quando você traz isso para cá, independente se o CREMEB não permite ou não, mas permite ao biólogo, ao fisioterapeuta, ao enfermeiro utilizar, porque ainda não se usa com regularidade tão grande a ozonoterapia na questão de curar a lesão, acelerar o processo de lesão. Né? Porque a gente sabe que, para quem não conhece a ozonoterapia, é um pouco diferente, na verdade, da oxigenoterapia. A ozonoterapia, ela usa, na verdade, a inibição dos radicais livres, através de um oxigênio livre. Tá? E eu vejo essa dificuldade. E eu só conseguir fazer com mais tranquilidade naqueles atletas mais experientes que, por acaso, tinham passado na Europa. Quer dizer, que tinham jogado em times na Europa. Nem eram tão grandes assim. Qual a razão de você encontrar essa dificuldade aqui no Brasil, de medicina integrativa, do ozônio específico? Araújo, dentro dos clubes que eu trabalhei, eu sempre vi uma descrença dos médicos. Não sei bem, sempre que eu questionava, eles diziam que as evidências científicas não existiam, que não tinham nada que comprovasse a eficácia, e por isso que não parte do clube, mas muitos atletas, vários atletas, eu já vi recorrerem a esse tipo de tratamento. Recentemente, mesmo num clube de menor porte, eu vi vários atletas recorrendo à ozonioterapia como forma de antecipar a sua cicatrização ou o seu tratamento. Mas nos clubes maiores que eu trabalhei, eu sempre vi uma descrença, né? Uma dúvida se realmente são ferramentas que poderiam ser usadas. Então, é muito mais, logicamente, dentro do departamento médico, uma decisão do médico para as ferramentas que vão ser usadas no tratamento. Aonde eu vi muito se falar em cama hiperbárica. Tá? O mesmo médico, às vezes, defende a cama hiperbárica, mas trazem dúvidas ainda sobre a ozonoterapia por ser uma terapia nova. E, como eu disse, a medicina, muitas vezes, ela precisa de maior robustez e tempo para aquilo que, muitas vezes, para uns já se tornou verdade, que se torne para todos. Na verdade, é uma questão de crença mesmo. Thales, de novo, muito bem. Obrigado, Thales, participando muito. Thales, ozonoterapia causa dor, porque na hora que você introduz, você tem os nossos receptores. Se você fizer um anestésico, como a doutora Maria Eugênia falou aí, a doutora Maria Eugênia, uma profissional da área de fisioterapia, que faz terapia neural, osteopatia, ela bem colocou aí, se você fizer o uso de uma xilocaína ou de uma procaína na pele, você vai utilizar e ter um menor dor. A dor da ozonoterapia, Thales, na verdade, ele vem
Porque o processo inflamatório, ele causa o quê? Dor, a liberação dessas substâncias inflamatórias, que são os radicais livres, no resumo. Né? E o ozônio, quando ele vai eliminar aquilo ali, você acaba tendo um pouco de dor. Mas pode ter certeza que a dor é muito pequena, principalmente se você usar o anestésico. Tá? E a recuperação do seu atleta ou do seu paciente, que o atleta não deixa de ser um paciente, tá? Você acaba tendo uma melhora muito grande. Eu vou dar um exemplo para você aqui, Alexandre. Eu tive a experiência pequena, né, de um paciente só, tá? Há pouco tempo, do Goiás, tá certo? Me mandaram esse atleta, e o atleta tinha 2 lesões, uma de 2 centímetros e de 1 centímetro. O colega, na época do Goiás, me pediu 3 meses para entregar ele, para refazer o exame de imagem para ver a melhora. E em 45 dias, quer dizer, na metade do tempo, utilizando toda a medicina integrativa, eu refiz e nada mais, nada menos que você encontrou sendo apenas um desalinhamento das fibras. Portanto, eu já tinha fechado tudo, ele apenas ficou desalinhado, que óbvio, no processo de cicatrização, você ainda está realinhado. Assintomático, clinicamente, indolor por completo, tá certo? E o que a gente utilizou? Usou ozônio, usou a câmara hiperbárica, usou a medicina integrativa através da terapia neural, osteopatia, usou tudo que tinha em mãos. Usou, na verdade, as vitaminas intravenosas, que é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, para reidratar. Quer dizer, e ele em 45 dias teve a melhora a nível de quê? Clínico e de imagem. Mesmo assim, sabe? Mesmo dessa forma, quando o atleta chegou no outro time do Goiás, o colega virou e disse: não, ainda não está do jeito que quer. Como é que você vê isso como fisiologista? Quer dizer, você acha que isso é vaidade do profissional, só do meio do futebol? Como é que você vê isso? Eu não vou lhe negar que dentro do futebol é um lugar que a gente mexe com 3 coisas: dinheiro, paixão e vaidade. Então, cada uma dessas coisas por si só já é bem complicado. Imagina as 3 juntas. Algum tempo atrás também surgiu a técnica do PRP, que é o plasma rico em plaqueta. É tirar o sangue do próprio atleta, fazer uma centrifugação, coletar uma concentração maior de plaquetas, que é o tecido, para melhorar a cicatrização e aplicar no local. Então, dentro desse processo, surgiram processos que eram realmente sérios, com equipamentos eficazes, surgiram artefatos, pessoas faziam de forma artesanal. E lógico que isso causou uma dúvida na eficiência desse processo. E acabou que não foi validado e hoje a maioria dos médicos não acreditam, aqueles que acreditam se tornam isolados. E a mesma coisa em relação a todo esse processo. É lógico, Araújo, que quando você está dentro de um clube, um atleta se machuca, na minha opinião, o que você puder trazer de condições desse atleta voltar o mais rápido possível, tem que ser feito. Se não for nada que atinja, que infringe a saúde dele, que não seja ético, tem que ser usado. Então, a ozonioterapia, ou a cama hiperbárica, ou até o Bonapeme, são ações ou são ferramentas que não trazem nenhum prejuízo. Então, eu acho que deveria se abrir mais as portas para isso, sim. Só que o futebol, como você colocou, ele é muito velado, ele é muito fechado, e quem geralmente dirige esses departamentos são médicos ortopedistas. Então, eles ficam muito dentro do mundo deles também. E lógico que dentro das crenças dele, como eu disse, e entendo, eu acho que qualquer coisa que você vá fazer tem que ter um embasamento científico, mas é só precisar se pesquisar mais, se estudar mais e se verificar. Como o caso que você contou, um caso que nós já discutimos ele, um caso que mostrou a rapidez de uma recuperação de um atleta, e isso para um clube de futebol representa recurso financeiro. O cara contrata um jogador que recebe 500 mil, ele passa um mês num departamento médico, é um prejuízo de 500 mil. E ele só não passa um mês no departamento médico, ele tem pelo menos mais 15 dias para se recondicionar, então já são 750 mil de prejuízo. Então, por que não tentar todas as ferramentas e abrir um pouco a credibilidade para que a gente possa trazer novas ferramentas para dentro do esporte de alto rendimento, e particularmente o futebol, que é onde centraliza a maior capacidade de recursos.
Você falou um assunto interessante, PRP, outra causa barata. Eu tenho utilizado regularmente o PRP, o ácido hialurônico e o ozônio ao mesmo tempo. Nesse paciente, inclusive, não só no paciente fora atleta, como nesse atleta. Então, para explicar o mecanismo para quem está nos assistindo, toda vez que você injeta uma substância, você vai causar uma reação do corpo. Então, você vai liberar uma reação inflamatória através dos macrófagos. E isso vai fazer com que você tenha a liberação do macrófago tipo 2, que vai fazer o quê? Uma cicatrização mais rápida. PRP, ácido hialurônico com ozonioterapia. Isso dá um resultado fantástico. Podem ter certeza disso. E como a Alexandre estava falando, é muito mais uma questão de vaidade, porque a representação, quer dizer, a metodologia científica já está comprovada. Tanto é que esses atletas na Europa usam regularmente os grandes top de linha ou até os não top de linha, que foi o caso que a gente trabalhou junto, mas que por acaso tinham passado por lá. Eu acho que, na verdade, falta alguma coisa diferente. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui discutindo como colocarmos a medicina integrativa para melhorar, reduzir a dor crônica e a questão das lesões. Vamos colocar outra ferramenta que a gente tem. Você acabou de dizer que tem atleta que pega em 3 litros, 3 quilos por dia. Por jogo, por partida. Por partida. Por partida. Porque você sabe mais do que ninguém, a perda de eletrólitos. Por que não se usa no pós-jogo uso da vitamina venosa, antioxidante como glutationa, o PQQ, o NADH, e mesmo não só o soro, mas o soro para dar alimento, mas eu falo o uso dessas vitaminas para você repor a mitocôndria, que nós sabemos mais do que nunca, e você sabe isso há a nossa usina 25 anos. De energia, né? Exatamente. Por que a gente não usa no pós-jogo, certo? Uma regeneração no dia de manhã, pós outro dia de manhã, vitamina venosa, nesses nossos clientes, para evitar a dor crônica, que provavelmente eles vão ter muito menos lesão durante a partida ou durante o jogo. Não, com certeza essa é uma das ferramentas positivas que poderiam ser usadas. Eu acho que tem alguns atletas que fazem de forma individual, como você mesmo colocou, mas às vezes o clube não tem estrutura. E você sabe que o investimento dessas vitaminas não é um investimento barato. E quando eu digo barato, às vezes a gente tem dificuldade de suplementar um atleta com simples um whey protein, um BCAA, uma creatina. Esses são suplementos mais comuns e de baixo custo. Então, quando você traz uma realidade, você diz assim, o nosso atleta vai ter que agora fazer uma... E outra coisa, eu já vi também alguns departamentos médicos evitarem o uso de medicação venosa dentro do ambiente ambulatorial do clube, pelos riscos também que eles podem trazer. Então, às vezes, o medo de um processo alérgico e não ter uma estrutura ali para dar um suporte imediato. Então, também é uma questão de precauções em relação à medicação venosa. Mas por que eu atendo com tanta frequência os não ricos, os não profissionais, mas que você atende tanto nas academias com regularidade para fazer todos esses tipos de tratamento? Todas essas usam a medicina integrativa com mais facilidade, com mais regularidade. Eu não estou nem falando de doping, nada que leve a doping, nada disso. E, na verdade, até o conceito de doping, a gente pode fazer uma live só para discutir isso. Que tudo é doping, porque, na verdade, tudo que melhora o desempenho é doping, pelo conceito que existe. Então, por que nas academias... Doping legal, né? Então, mas por que... Agora me explica. Por que nas academias, os seus clientes de academia, que teoricamente não são profissionais, utilizam a medicina integrativa com muito mais frequência do que os profissionais? Araújo, eu vejo muito dentro do esporte de alto rendimento também uma preocupação muito grande dos médicos em evitar que os atletas, e obviamente eles têm contrato com o clube, que sejam tratados sem o conhecimento do departamento. Por quê? Porque um dos medos é o doping. Então, às vezes, o uso de um suplemento feito numa bancada contaminada pode prejudicar não só o atleta, como o clube também. Então, faltam, na minha opinião, profissionais que estejam mais inseridos nesse mundo com esses novos conceitos que estão surgindo da medicina integrativa e da forma suplementar, para que parte de dentro para fora. Porque de fora para dentro existe uma resistência muito grande. Pelo medo, pela falta do conhecimento, pela falta de experiência.
pela falta de crença naquilo, e isso acaba sendo um grande obstáculo. No momento que você estiver dentro do clube e um médico com esse conceito, ele começar a implementar e as coisas derem certo, obviamente que isso vira um efeito cascata. Então, imagina, estou falando do Flamengo, do Palmeiras, porque são as grandes referências. De repente, o Palmeiras vai lá e ganha o campeonato mundial aí para o Real Madrid. E dentro do processo se divulga que a partir daquele momento está se trazendo a suplementação venosa, está se trazendo todas as ferramentas da medicina integrativa. Então, isso vai ser uma porta para se abrir. Araújo, hoje eu recebi uma matéria onde se falava que o treinador do Bahia, o novo treinador do Bahia, que é português, que é um cara que vem com os novos conceitos de treinamento da periodização tática, ele está trazendo a equipe do Bahia para treinar de manhã no dia do jogo, quando o jogo é após as 19 horas. Então, isso cria um impacto porque não é cultural. Mas não é incomum você dar estímulo ao seu atleta de manhã, desde que sejam estímulos controlados, para manter a parte cognitiva, para tirar aquela enhaca, como a gente chama, aquela preguiça de concentração, que o indivíduo fica deitado comendo o dia inteiro, muitas vezes em celular, vivendo um momento enfadonho. Então, acontece isso, não é nada diferente, não é nada estranho, não é nada que nunca se fez, mas que, com certeza, depois da fala de um treinador que chega e se os resultados do trabalho dele trouxerem louros e forem expressivos, imediatamente isso passa a ser uma via de regra. E tudo que voltou no futebol, esquemas táticos, conceitos, preparação física, o surgimento da fisiologia, da nutrologia, da nutrição, dos recoveries, eles surgiram justamente baseados nas equipes que compraram ideias, inovaram no processo de treinamento, de recuperação, de performance e tiveram sucesso. Araújo, você falou de altitude. Mais ou menos em 2006, se eu não me engano, o Corinthians ele ia jogar uma partida na altitude de La Paz. Então, foi divulgado na época, nas mídias, equipamento de adaptação à altitude que estava sendo em forma de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, isso foi uma regra nacional. Os caras iam, passavam 1 hora diariamente fazendo treinamentos respiratórios naquele aparelho e, no dia do jogo, a partida era com o The Strong. O The Strong meteu 2-0 no Corinthians. No outro dia, o aparelho sumiu. Agora, imagina se o time vai e goleia o outro time e ele, obviamente, passa a ser um protagonista, porque aquela ferramenta foi uma protagonista. Então, todo mundo começa a seguir. Como tudo, na verdade, vira um pouco de modismo. As pessoas começaram a procurar a nutrologia por quê? Começaram a procurar a medicina por quê? Integrativa. Porque viu o resultado em outros. Pô, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Os conceitos, as técnicas e a ciência é muito bem explicada. Eu já tive com você em seu consultório, você faz questão de abrir na sua tela de televisão lá e mostrar artigos científicos, embasar aquilo que você está construindo, aquilo que você está oferecendo. Eu sei o quanto você se preparou para isso, eu vivenciei. Entre um paciente e outro, o Araújo estava lendo um artigo. Entre um paciente e outro, o Araújo estava estudando inglês. Entre um paciente e outro, você estudava francês. E eu, caramba, eu comecei a entender como é a sua cabeça funciona. Você está sendo um protagonista, você está sendo, um pioneiro, não digo um pioneiro, mas você está desbravando, porque você acredita no que você aprendeu, você acredita no que você faz consigo mesmo. Então, você é uma prova viva de tudo que essa medicina integrativa trouxe de positivo para a sua vida, para a vida dos seus familiares, tratando ou atenuando o tratamento do câncer, né, do oncológico, do paciente oncológico, recuperando idosos que chegam desacreditados em cima de uma cadeira de roda e saem caminhando e felizes da vida, como nós podemos ver na sua página do Instagram, os depoimentos. É você recuperar um atleta de alto rendimento, você pegar atletas que estavam desacreditados e torná-los campeões brasileiros. Então, essa é uma realidade e é isso que nós estamos fazendo aqui. O nosso momento aqui é para discutir, mostrar e fazer com que vários alunos aqui eu estou vendo, eu vi o Felipe Carreira, aqui, eu vi outros também aqui, desculpe se eu não vi todos, entrarem para poder
agradecer a presença de vocês. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos quebrando paradigmas. Nós estamos fazendo pessoas, e os que estão aqui ao vivo, os que vão ver depois, para pensarem, para buscarem o conhecimento e, obviamente, entender que a medicina está em evolução. Ela está evoluindo. E você é uma das pessoas que me passam essa credibilidade para falar sobre esse assunto com conhecimento, com expertise e, principalmente, amigo, com ética. Que eu sei que todas as ferramentas que você usa, elas são baseadas em éticas médicas. Eu sei o quanto você é ético, eu sei o quanto você é profissional, e por isso que sempre acreditei e apostei em todos os projetos que você me chamou. Então, como é que você vai ver na prática agora? Você acha, então, vamos esquecer um pouco de futebol. Onde é que nós vamos conseguir nosso grupo, que é um grupo de alta como assim, de formação? Tem eu, você, tem a Deise, tem a Ciana, tem a doutora Maria Eugênia, tem tantos profissionais, a Rosana, nutricionista, vai estar com a gente. Quer dizer, tanta gente boa, tanta gente de qualidade. Qual é o pessoal, quer dizer, qual o grupo da sua área de desporto que não seja o futebol ou dos frequentadores de academia, os ciclistas? Quer dizer, você acha que qual é o maratonista, o Ironman? Quer dizer, como o Thales ali, de novo, obrigado, Thales. Isso, Thales, multidisciplinar. Nada que seja individual vai levar você a algum lugar. O problema da medicina foi exatamente esse. Há 30 anos atrás existia o clínico. Hoje existe o médico para cada região. E hoje ele tem que entender que é o contrário. A gente tem que trazer o grupo para ver o paciente como um todo. Então, Alexandre, como o Thales falou, com essa equipe que a gente formou multidisciplinar, qual é o grupo que você vislumbra na área que você trabalha, que é no desporto, que seja mais fácil a gente colocar em prática essas técnicas tão avançadas que dá resultado? Olha, primeiro, enaltecer a equipe que você conseguiu montar. Você está trazendo pessoas, referências nas áreas em que trabalham. Então, isso vai ser muito importante. O nosso segundo passo, que nós já começamos, é fazer a integração do conhecimento e dos procedimentos. E é por isso que nós estamos a cada dia buscando discutir casos, fazer a participação de cada um, de que maneira profissionalmente eu posso contribuir. Mas eu entendo que nós temos hoje uma clientela ávida pelo que a gente está oferecendo. Primeiro, são pessoas que querem melhorar a sua performance. É o remador, é o ciclista, é o corredor de rua. E eles, a cada dia, eles não competem com os seus adversários. Eles competem consigo mesmo. Eles têm o objetivo de estarem melhorando a cada dia. Então, isso é um ponto de satisfação. E talvez o crossfit, a corrida, o remo, o que mais estimula essas pessoas são a busca dos seus limites. Essa é uma fatia do público que a gente vai poder trazer inúmeras soluções. Quando você fizer a base de uma ergospirometria, montar um treinamento metabólico em cima de von Ardenne, dando suporte nutricional, aumentando a capacidade metabólica dentro de um laboratório, dentro de uma sala, e que vai ser revertido em resultado lá fora, a gente está fazendo a solução para um grupo. Quando a gente fala do idoso que não consegue treinar porque é um cardiopata, porque é um pneumopata, e esse cara consegue começar a dar os primeiros passos com o suporte do von Ardenne, fazendo justamente o caminho contrário que a doença está propondo a ele, trazendo a ele o quê? A inatividade, né? A prostração. Então, a prostração é que leva muitas vezes o indivíduo ao declínio físico, mental, espiritual. E o que a gente vai oferecer? A possibilidade dele, num ambiente controlado, com equipe multi-inter e integrada, que ele tenha a recuperação da massa muscular dele, fortalecer, evitar a queda, dar autonomia para ele, fazer com que ele melhore e tenha uma qualidade de vida e mais longevidade. Então, esse é um grupo também que me interessa muito. Esse é um grupo que eu tenho certeza que é onde nós vamos fazer mais sucesso. É o idoso, é o cardiopata, é o obeso, é o indivíduo que está querendo mudar a sua história e que, às vezes, vai no médico, vai em outro, vai no nutricionista, todo mundo trabalhando de forma isolada. Ele vai ser tratado por uma equipe integrada, onde o caso dele vai ser discutido e cada profissional, na sua área de expertise, vai trazer a sua contribuição. Então, ele vai ser tratado de uma forma multidirecional, buscando a satisfação
e, obviamente, os resultados para ele, seja para melhorar a performance no desportista, seja para melhorar a qualidade de vida no indivíduo comum, ou seja, para devolver a satisfação de viver a uma grande maioria que precisa. Então, hoje, o indivíduo está acamado, o indivíduo não consegue se levantar, o indivíduo tem risco de queda, o indivíduo é um paciente neurológico com Parkinson, com Alzheimer, ele tem uma sarcopenia, ele tem uma caquexia, e a gente tem todas as ferramentas integradas para reintroduzir a esse indivíduo ao seu prazer de viver, à sua sociedade e com qualidade de vida. Então, eu acho que esse é o nosso maior legado e benefício que nós vamos trazer à população. Por acaso, você já falou com os seus alunos que vai ser com prazer que nós, a partir de março, vamos lançar um curso de medicina integrativa, na qual você vai fazer parte também, não? Na verdade, essa notícia em primeira mão aí para todos. Esse próximo ano é um ano de formação de conhecimento, de mudar a chave, eu digo isso para os profissionais de educação física, mesmo aqueles que trabalham no fitness, que trabalham na estética, incorporar ao conhecimento e à sua clientela esse público que é muito maior e é um público fiel, é um público que jamais abandona pela própria necessidade que ele vai ter de ser o quê? De ter um trabalho continuado. Então, você pega um aluno, o aluno ficou forte, ficou malhado, aprendeu a malhar, ele larga o personal. Ele já aprendeu a malhar, não precisa mais do personal. E a gente está falando de um outro público. E, principalmente, assumir uma função social que a profissão do profissional da educação física tem a obrigação de estar inserido. Porque todos os médicos hoje tratam as doenças, as patologias, com o exercício. E já dizia meu saudoso professor, Genuíno, quando ele disse lá atrás, em 1985, no momento que eu fazia 3 faculdades ao mesmo tempo, fazia 2 de engenharia, uma civil, outra química, na Federal e no Centec, e fazia o curso de Educação Física. Quando ele olhou para mim e disse, a sua profissão é a profissão do futuro. Eu digo, mas como? Porque tudo vai ser tratado com atividade física. E aqueles que se tornarem diferentes, aqueles que buscarem lidar com essa população, vão estar na frente de todos. É como o professor Galo, que é um grande amigo, ele pergunta, você quer ser galinha ou quer ser águia? Você quer dar voo curto ou quer dar voo longo? Então, meu amigo, o caminho hoje é a medicina integrativa, o caminho hoje é trabalhar inserido na saúde, é trabalhar inserido com outros profissionais e dar voos de águia. E não voo da galinha, que é ter voo curto, o cara sobe aqui e para ali. Né? E nem ser o pato. Aí meus alunos vão lembrar. O que é o pato? O pato nada, o pato anda, o pato corre e o pato voa. Nada mal, anda mal, corre mal e voa mal. Ou seja, ele faz tudo e, ao mesmo tempo, não faz nada. Então, é isso que eu quero dizer. Eu queria, com essa notícia, que você passasse para os seus alunos exatamente isso. Que como você tem dificuldade hoje, nós temos dificuldade de colocar nas faculdades, colocar a nível de alguma coisa que seja onde tem a vaidade, onde a estrutura já esteja montada, e hoje a internet, a mídia social nos permite. Quer dizer, é importante que todos saibam que a gente, a partir de março, vai começar esse curso de medicina integrativa. E vamos começar, na verdade, falando de oncologia. E aí você vai perguntar, onde um fisiologia entra? Ele entra em todos, porque a fisiologia é a base de tudo, é a célula que a gente vai falar. Então, é importante que vocês estão acompanhando aí o professor Alexandre, que a partir de março nós vamos começar, e os 2 primeiros módulos, um será de oncologia e o segundo será de cardiologia, quer dizer, logo depois. E nós vamos lançar com muito conhecimento, com muita base, que a gente vai usar a medicina tradicional, como for necessária, mas nós vamos usar a medicina integrativa, completamente baseada em evidências, todas na verdade, com muito estudo, nada seja solto, e nós vamos interligar. E o nosso grande Alexandre Dossi vai estar com a gente no grupo, fazendo parte dessa questão aí do curso de medicina integrativa, colocando durante o curso a base de tudo, né? A base de fisiologia, a mitocôndria funcionando. Alexandre, um abraço grande de estar junto hoje com você, entendeu? De falar com você, não é a primeira, a gente tá junto, como agora eu me lembrei, a gente te conheceu um pouco antes. Foi no exame de sua mãe, se não me engano.
Não foi? Você é um amigo, você é um irmão. Eu posso lhe garantir que das pessoas que eu conheci nessa vida, você é uma das que eu mais gosto, que eu mais amo, que eu mais torço e que agradeço a Deus a cada dia por ter lhe conhecido, botado ele em minha vida. E hoje, juntos, mais uma vez, tenho certeza que nós vamos revolucionar. Nós vamos mudar a chave da cabeça de... Então, para terminar, que hoje já está ficando tarde, então, Alexandre, prazer estar com vocês, entendeu? Então, lembre sempre, vocês todos que nos acompanharam hoje, que vão ver depois, que nós estaremos juntos, sim, juntos, a partir de março, num curso, que todos, na equipe multidisciplinar, estaremos juntos, tá? Passando esse conhecimento para vocês, tá bom? Tá bom, meu abraço amigo? grande a todos. Olha você voltando aí, ó, tá? Então, é que eu estou falando aqui, exatamente, que um abraço a todos, uma boa noite a todos, tá certo? A todos os seus alunos, especificamente a Thales, tá? Pela simpatia dele, que está sempre presente com a gente aqui. E que a partir de março nós estamos juntos, tá? Fazendo esse curso de formação, tá certo? E que vai ser uma formação bem ampla, que vai ter oncologia, cardiologia, endocrinologia, tudo, a parte de hormônios, a gente vai fazer por módulos, tá bom? Então, uma boa noite a todos, um abraço a todos, um forte abraço a Alexandre e sua família, sua esposa e sua filhota, tá bom? E um beijo no coração de todos. Um abraço a vocês.